Quando a gente fala de carros que nasceram prontos para brigar, o Lancer Evolution X sempre aparece. Só que quando você aprofunda a história dele, percebe uma verdade meio desconfortável. Ele não morreu porque era ruim, ultrapassado ou cansado. Na real, o Evo X morreu porque foi incompreendido. Era um carro muito avançado para o tipo de pessoa que dizia ser fã dele, e muito radical para quem só queria um esportivo moderno e confortável. O resultado foi uma máquina fenomenal que simplesmente não encontrou seu lugar no mercado. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. A linhagem Evolution nasceu no começo dos anos 90 para homologação no Mundial de Rally. Desde o Evo I até o nono, a Mitsubishi mantinha uma fórmula quase artesanal. Um sedã compacto com cara simples, um motor 4 cilindros turbinado que aguentava o dobro da potência original, tração integral bruta e aquele comportamento violento de carro de competição disfarçado de carro de rua. Cada geração era uma evolução direta da anterior. Não tinha reinvenção. Aí chega o Evo X. E é aqui que a história muda. Porque pela primeira vez a Mitsubishi abandonou a velha base e decidiu criar um Evolution totalmente novo. Era a primeira ruptura de verdade em quase 20 anos. E, por incrível que pareça, foi justamente isso que começou a afastar parte do público hardcore que dizia amar a série. O Evo X era mais moderno, mais tecnológico e mais sofisticado que qualquer outro Evolution. E isso, para muita gente, soou quase como uma traição. O motor 4B11T foi o primeiro ponto de polêmica. A galera estava acostumada com o 4G63T, um motor que passou décadas provando que aguentava pancada. O 4B11T era totalmente em alumínio, mais leve, mais eficiente e com uma entrega de torque mais linear. Só que a mudança assustou. Muita gente repetiu a frase de que o novo motor não era tão resistente quanto o antigo. Só que na prática isso nunca se confirmou. O 4B11T aguentava preparação pesada sem reclamar. O problema é que a nostalgia sempre fala mais alto do que a engenharia. E foi aí que o Evo X começou a ser visto como menos autêntico, mesmo sendo tecnicamente melhor em tudo. Outro ponto de conflito foi o SAWC, o cérebro do carro. O sistema Super All-Wheel Control fazia o Evo X colar no chão de um jeito absurdo. Ele integrava controle ativo do diferencial central, controle ativo do diferencial traseiro, vetorização de torque e o controle eletrônico de estabilidade de um jeito tão refinado que parecia que o carro pensava antes de você. Alguns motoristas mais puristas começaram a reclamar que o Evo X tinha ficado eletrônico demais, como se isso tirasse a habilidade do piloto. Só que essa é a parte irônica. O Evo X era tão rápido e tão eficiente justamente porque ele conseguia extrair o máximo do carro mesmo nas mãos de alguém comum. A tecnologia não era uma muleta. Era a evolução. Era a essência do nome Evolution levada ao extremo. E não tem como falar do Evo X sem citar a transmissão TCSST, uma dupla embreagem de 6 marchas que colocava o carro na mesma liga de esportivos europeus mais caros. Era rápida, era precisa e transformava o Evo X num foguete em retomadas. Mas aqui também começou a confusão. Parte do público queria câmbio manual porque a tradição sempre foi assim. E quem queria um esportivo moderno reclamava que a manutenção da dupla embreagem era cara. O resultado é que a transmissão ficou no pior limbo possível. Moderna demais para o fã raiz e bruta demais para o comprador premium que talvez pudesse pagar o que ela merecia. Só que o ponto mais incompreendido do Evo X não era o motor, nem a eletrônica, nem o câmbio. Enquanto muitos carros esportivos buscavam conforto, luxo e experiência premium, o Evo X continuava sendo um carro feito para desempenho absoluto. Suspensão firme, interior simples, foco total no desempenho. E isso fez com que ele ficasse espremido entre dois mundos. Ele era radical demais para quem queria um sedã esportivo civilizado, e era avançado demais para quem gostava do estilo mais cru das gerações antigas. O público que realmente entendia o que o Evo X oferecia era pequeno demais para justificar o custo de produção de um carro tão especializado. A Mitsubishi também não ajudou muito. A marca estava passando por dificuldades financeiras e o Evo X era caro de fabricar. O motor novo exigiu investimentos, a plataforma mais rígida aumentou custos, o sistema SAWC era complexo e caro, e a transmissão de dupla embreagem tornava tudo ainda mais custoso. Em um mercado onde sedãs estavam perdendo espaço para SUVs e onde carros esportivos ficavam cada vez mais de nicho, o Evo X virou um luxo que a Mitsubishi não tinha como bancar. Não era que o carro fosse mal vendido porque era ruim. Ele era mal vendido porque era caro demais para o público que dizia querer um esportivo raiz e exigente demais para quem buscava algo mais refinado. No fim das contas, o Evo X foi vítima da própria genialidade.
Ele era o Evolution mais avançado da história. O mais tecnológico, o mais equilibrado, o mais capaz em todos os sentidos. Só que ele apareceu no momento em que o mundo não queria mais sedãs esportivos brutos e tecnológicos ao mesmo tempo. Ele era um carro feito para pilotos no mundo que estava virando influencer de SUV. E isso acabou matando o último verdadeiro Evolution. Hoje, quando você olha para trás, é até engraçado. Porque muita gente que torceu o nariz para o Evo X na época agora diz que sente falta de um carro assim. Um carro que não se preocupa em agradar todo mundo. Um carro que foi criado para quem realmente gosta de dirigir. Um carro que colocou tecnologia a serviço da performance, e não da conveniência. O Evo X é um lembrete de um tempo em que ainda existia espaço para máquinas extremas, mesmo que o público não estivesse pronto para elas. No fim, o Lancer Evolution X não foi apenas o último da linhagem. Ele foi o mais incompreendido. Um carro à frente do próprio público, à frente do próprio mercado e até à frente da própria época. E talvez seja justamente isso que faz tanta gente olhar para ele hoje com mais carinho. Porque quando você percebe o que ele realmente era, entende que ele não morreu por falta de qualidade. Ele morreu porque foi bom demais para sobreviver no mundo errado. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.